Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Adjane, sou filha de Vera Lúcia do Nascimento e Cícero Norberto. Eu nasci no interior de Alagoas, chamado Matriz de Camaragibe, e assim que eu nasci, eu vim morar na cidade de Maceió, com meus pais, pai, mãe e irmã. O meu pai, eu tenho poucas lembranças dele, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, então são poucas as lembranças que eu tenho dele. Mas eu me lembro de uma cena bem interessante que ele me chamava de Lalesca, por conta de um personagem de uma novela, que era muito parecida comigo, tinha o mesmo cabelo e era uma criança alegre, que sonhava, que era do mesmo jeitinho que a mim, que eu. Então, ele me chamava de Lalesca e de Canela de Sabiá, porque eu era muito magra. Já com a minha mãe, ela sempre, as lembranças que eu tenho dela na minha infância, ela sempre estava trabalhando. Então eu ficava muito na rua, brincava, e eu me lembro que na época junina era o momento que eu tinha para ficar muito na rua até tarde da noite. Então a gente sempre fazia reuniões com os colegas, com os amigos, e os pais das minhas amigas faziam fogueiras. Então a gente ficava na rua, olhando a fogueira, curtindo aquele momento. Com 12 anos de idade eu fui morar em um outro lugar, onde eu fiz amizade com praticamente todas as crianças da rua. E nesse lugar onde eu fui morar, sempre que era São João, eu inventava de fazer bandeiras, fogueira, quadrilha, eu mesma que criava, porque eu não tinha como sair para outros lugares para conhecer. E a minha mãe nunca teve contato com a cultura popular, a minha mãe não teve. A cultura popular que ela teve contato, foi pouquíssimas vezes, foi com o pastorio, que quando ela tinha a oportunidade, ela era levada até um local na cidade onde ela vivia e tinha como presenciar aquele momento. Foi o único contato. E já comigo, ninguém me apresentou a quadrilha, ninguém me apresentou guerreiro. Eu vim conhecer mais um pouco sobre o guerreiro já na faculdade mesmo. A história que tem por trás, né, dessa nossa cultura. Então, quando eu era pequena, eu tinha essa vontade de fazer parte de uma quadrilha, porém a gente não tinha condições de comprar roupas. E foi assim que eu fiz a minha quadrilha. Eu mesma criei uma quadrilha na rua com as minhas colegas, onde a gente tinha que fazer a fogueira, a gente tinha que fazer bandeiras para colocar na rua. As nossas tranças, a gente usava trancinhas. A Djane sempre foi a mais animada da turma, que sempre inventava de fazer coisas no São João, de decorar a rua com bandeirinhas, de fazer quadrilha quando a gente era criança. E quando a gente ficou adolescente, a gente começou a dançar em quadrilhas profissionais. A gente era da área de destaque, então a gente tinha que sempre estar com a roupa destacando e ela sempre incentivando a fazer as roupas mais bonitas. E quando a gente não dançava, a gente sempre ia para ver as quadrilhas, nos palhoções. Sempre ela estava incentivando a gente a fazer todas essas coisas. Sempre foi a mais animada do grupo, sempre, sempre. Então era isso que a gente fazia. E o que acontece nessa quadrilha, eu nunca tive a oportunidade da minha mãe me ver dançando, porque minha mãe sempre estava trabalhando. Então tem essa parte, esse detalhe que faz parte da história, né, da minha história. Minha mãe nunca me viu dançando. Às vezes eu queria até desistir, mas eu sabia que o grupo precisava de integrantes. E foi bem legal, esse momento foi bem legal na minha vida. Eu saía de um palhoção para o outro. E também passava muito tempo em festas juninas. Eu passava um tempo na minha cidade que eu nasci, em Matriz de Camaragibe. Então lá eu podia ver os palhoção, eu podia passar a noite toda acordada na rua, que tinha bastante fogueira, tinha forró a noite toda, tinha quadrilha. Então eu participava de tudo. Só chegava em casa às 5 horas da manhã, só para dormir, porque o outro dia ainda tinha mais. E todos esses momentos eu realmente não pude ter a presença da minha mãe por perto, porque ela trabalhava todos os dias. Até domingo minha mãe trabalhava e ela também não teve, eu não tive esse ensinamento, algo que me aproximasse da cultura através dela, da nossa cultura, né? Que faz parte da nossa cultura, através dela, porque ela não teve isso. O que acontece? Depois eu tive filhos, passou muitos anos e eu tive filhas. E então, desde o momento que a minha filha nasceu, eu fazia questão que ela participasse de todos os momentos de festa junina. E o mês de junho, minha mãe sempre, até hoje a minha mãe diz, o meu mês, que o mês é meu, porque eu completo o ano logo no início de junho. E a minha filha também teve a mesma sorte de nascer no mesmo mês que eu. Então é bem forte esse contato que a gente tem.
A gente considera que o mês é nosso, porque somos geminianas, de gêmeos, de junho, e que desde que tive minha primeira filha, eu fazia questão de todo São João, botar roupinha, trancinha, pintar o rostinho. E até hoje, então todos os anos, a partir do momento que ela começou a estudar, eu colocava ela para fazer as apresentações de quadrilha, sendo que no primeiro ano que ela participou da festinha da escola, ela ganhou como a rainha do milho, que eu achei bem bacana. Ela se esforçou bastante, era algo que ela fazia porque gostava mesmo. E assim foram passando os anos, e todos os anos eu faço questão de que elas possam vivenciar coisas que eu não pude tanto, mas o pouco que eu pude eu aproveitei bastante. Eu posso ir onde eu quiser, rabiscos em algum papel, chegar bem perto das estrelas e tocar no céu. Sonhando eu posso ser um rei, quem sabe até superstar. É só deixar a porta aberta pra ilusão entrar. Posso até falar